Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 10h30. A Vibe Mundial apresenta o programa da Miauriza, com Marisa Paes, especialista em gatos e autora do livro Gatoterapia, a arte de se curar através dos gatos. Oferecimento Premier Pet, tempo de nutrir de verdade. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa da Miauriza. Bom dia, pessoal da Rádio Vibe Mundial, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, todo mundo juntinho comigo para a gente aprender um pouquinho mais sobre o mundo maravilhoso dos gatos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E hoje eu vou falar sobre os poderes mágicos do gato, que na semana passada eu comecei, mas não deu tempo de terminar. Então hoje eu vou terminar esses poderes mágicos, contar para todo mundo, porque agora é momento de revelação. E até os gatos querem que a Miauriza revele os seus mistérios. Sabe por quê? Porque os gatos, eles têm mistérios. Na verdade, é porque nós não estávamos a fim de aprender com eles. Mas a partir do momento que a gente se abre para o aprendizado, tudo se revela. Então, hoje, fica comigo, porque você vai aprender muito sobre o mundo maravilhoso dos gatos. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Premier Pet. Premier Pet é a melhor ração que tem para o seu gato. Por isso, se você o ama, vá até o seu pet shop e peça a ração Premier Pet. Premier Pet, tempo de nutrir de verdade. Muito bem, deixa eu lembrar a vocês que na semana passada eu contei sobre 3 poderes. O primeiro deles era o cair em pé, né, que todo gato, todo mundo sabe, quem tem gato principalmente já percebeu que os gatos costumam cair em pé. Depois, o segundo poder são os olhos de farol, que ele tem um poder de hipnotizar a presa através dos seus olhos. E também esse farol que se faz nele é porque ele tem dentro da retina 15 camadas de células que refletem luz. E a gente dá o nome de tapetum lúcido. Muito bem. Daí a terceira, deixe-me ver aqui, a terceira que eu falei pela ordem, foi a audição apurada, né? Que Bastet, que é a deusa poderosa dos gatos, deu a ele a audição apurada. E a gente contou a história do primeiro gatinho que nasceu de Bastet, que na verdade não era um gatinho, era um leãozinho que se chamava Kenso. Por isso, se você não assistiu o programa passado, corre lá no YouTube, no Instagram, que está lá gravado e você vai ter essas histórias. Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre o olfato apurado, ou seja, a memória olfativa. Vamos lembrar que nós humanos, nós temos 5 milhões de células no nosso nariz, células olfativas, né, que nos dá a capacidade de sentir o cheiro de tudo. Vocês imaginam a quantidade de células que o gato tem e que dá uma tremenda diferença? Veja bem a proporção. Se nós temos 5 milhões de células, o gato tem 200 milhões de células. A diferença é gigantesca, não dá nem para comparar. Por isso que realmente o gato tem um poder maravilhoso e que, dentro das histórias que eu escrevi no meu livro, o deus Anubis, que é um deus egípcio, foi ele que deu ao gato esse poder. Vou contar um pedacinho, né, fazer spoiler um pouquinho aí dos contos que está no capítulo 6 do meu livro Gatoterapia, a arte de se curar através dos gatos. E lá eu conto a história do deus Anubis, né? Que Anubis, ele era filho de Néfites com Osíris, né? Então, veja, Osíris, na verdade, ele era casado com Ísis. Néfite era sua cunhada, mas a danadinha, ela era tão invejosa que ela pediu para uma rã poderosa que lhe desse o poder da transformação. E daí o que acontece? A rã lhe deu esse poder.
Então, ela vai até o jardim de Ísis e Osíris, e lá ela começa a chorar, se fazendo de coitadinha, e daí Osíris, vendo essa moça tão bonita que ele pensa que é a sua esposa Ísis, ele vai lá, começa a agradar, e depois eles vão fazer amor. E Osíris não sabia que era Néfites e não Ísis, né? Ele foi enganado por ela. E desse relacionamento amoroso nasce Anubis. Mas veja, Néfite, ela era casada com Sete. E daí ela escondeu essa gravidez por muito tempo, ficava escondida no quarto, não deixava que ninguém a visse, disse que estava doente, enfim, ela passou a gravidez toda no quarto. Mas chegou o momento de parir o bebê. E daí o que ela faz? Ela sai, vai para perto de um rio e lá ela sente as dores do parto e ela tem esse bebê. E daí o que acontece? Ela pensa, se eu levar esse bebê para casa, o meu marido vai me matar. Eu vou deixar ele por aqui mesmo. E ela volta para casa. Quando ela volta para casa, a escrava dela viu que ela não tinha mais barriga. E logo percebeu, essa mulher ela deu à luz lá perto do rio, que eu a vi seguindo por lá. E eu vou avisar a irmã dela, Ísis. E ela avisou Ísis. A Ísis sabia que ela estava grávida, mas não sabia de quem. E daí falou, Ísis, a sua irmã, acho que deu à luz a um bebê e deixou lá no rio. Ísis não sabia o que fazia, ficou apavorada. Daí ela consegue chamar uma matilha de lobos, né, de chacais, para irem procurar junto com ela onde é que estava esse bebê. Porque vocês sabem que o lobo tem um faro maravilhoso. E daí os lobos encontram o bebê. E daí Ísis, não sabendo o que fazer, ela pede ajuda novamente a essa matilha de cães e eles a levam a uma chacal que estava dando à luz também e que tinha leite. E daí Ísis entrega esse bebê a essa chacal. Então ele mama na loba. Com isso, ele passa a ter todos os poderes caninos. Então, ele é um deus, por isso que ele tem a cabeça de um chacal, embora o seu corpo seja de gente, né? E ele tem todo esse poder. E no futuro, ele passa a ser o patrono, aquele que cuida do tribunal dos mortos, né? É ele que, na verdade, quando acontece a passagem do morto, e que daí lá no Egito eles ensinam muito que Anubis é que faz essa pesagem. Existe uma balança onde é colocado o coração do morto e do outro lado uma pena. Essa pena é da deusa Maate, a deusa da justiça. E é preciso que o coração seja mais leve do que a pena. É claro, é uma metáfora. Significa que boas ações, bons pensamentos e sentimentos devem ser muito maior do que aquilo de mal que o ser humano fez aqui na Terra, para que ele tenha um ótimo local após a vida. Então, esse é o deus Anubis dos egípcios, que a gente tanto ama e que era cultuado muito. E a deusa Bastete nos conta que ela era amiga desse deus. E esse deus deu ao gato o poder do olfato, o olfato super apurado. A gente sabe que pro gato, essas 200 milhões de células no seu nariz faz com que ele tenha uma percepção assim incrível. Inclusive, a gente costuma dizer que o gato tem um GPS no nariz. Vocês já ouviram falar, e já talvez tenha acontecido, que os gatos muitas vezes fogem de casa ou então são deslocados, as pessoas mandam eles embora e eles voltam. De que forma que eles voltam? Pelo odor, pelo cheiro, pelo olfato. E esse poder, quem deu a ele foi Anubis. A história é muito mais bonita do que essa e eu quero que você, no meu livro Gatoterapia, a arte de se curar através dos gatos, você leia, porque tem um capítulo só contando as histórias dos deuses, esses deuses egípcios e hindus que deram ao gato a capacidade de ter esses dons paranormais. Muito bem.
Vamos agora ao quinto poder do gato. Vamos lá. O quinto poder do gato, quem deu a ele foi a deusa Fênix. Na verdade, a deusa Fênix, ela era chamada de Benu. Benu significa brilhante. Os egípcios a chamavam de Benu. Era uma ave muito linda, do tamanho de uma águia. As suas penas eram todas avermelhadas e as suas garras, o bico e outras partes do corpo eram douradas. Então, vocês imaginem a beleza que era essa ave maravilhosa. Mas ela tinha algo muito diferente que os egípcios a tinham como deusa. Após passar 500 anos de sua idade, o que ela faz? Ela sobe numa árvore. Ela voa para uma árvore muito grande, muito forte, e lá ela cria uma pira incendiária de morte. Ela coloca lá algumas ervas aromáticas, como mirra, cinamomo e nardo. E daí ela, com o atrito do seu bico nas ervas e no local ali, ela cria fogo. E daí ela se incendeia. E é interessante que a lenda diz que após ela ser totalmente queimada, ressurge das cinzas uma outra ave, que é a própria Fênix, com um corpo novo, tudo novo. E daí o que ela faz? Ela recolhe aquela cinza que é dela mesma e ela leva para onde? Para Heliópolis, lá no templo de Heliópolis, onde o deus Ra é homenageado. Deus Ra é o deus Sol. E daí lá ela oferece essas cinzas para o deus Sol ressuscitar aquele morto que ele acha que é conveniente. A gente sabe que é uma lenda, a gente sabe que é uma história, mas tem muito de significado, tem muito de conhecimento iniciático nessa história. E é uma história muito linda mesmo. E aí vocês podem me dizer, Mia Auriza, mas o que isso tem a ver com o gato? Gente, na hora que a ave fênix ela se coloca nessa pira incendiária e ela espera a morte, ao invés dela gritar, ela faz um barulhinho muito doce, muito parecido com o ronronar do gato, que parece um motorzinho. Então ela não se desespera, ela se entrega à transformação, porque ela sabe que na verdade a morte não existe. A morte é só passagem de um nível para outro. Então ela faz esse barulhinho, e esse barulhinho diz a lenda, que quem ouve esse barulho da fênix no momento da morte dela, ele é curado, seja da parte física, da parte emocional, mental, espiritual, não importa qual seja o problema da pessoa. Uma vez que ela ouve esse barulhinho que essa ave faz no momento da sua morte, essa pessoa é curada. E aí, veja bem, a deusa Bastete, que é amiga de Fênix, pede a ela que dê aos seus filhos gatos esse poder, o poder do ronronar, o poder de fazer com que esse ronronar, que é uma frequência, e é uma frequência, todo mundo sabe que é uma frequência muito curativa, inclusive é muito avaliado na parte científica que a quantidade de hertz que o gato consegue emitir nesse som é muito parecido com os aparelhos que a gente tem para a cura de ossos, para a cura de vários outros problemas, né? E quando você vai procurar o seu terapeuta para te ajudar. Então, veja, tudo isso que a gente hoje fala a respeito do gato, muita gente nem acredita, mas, na verdade, a ciência ainda não pode comprovar totalmente, mas todos nós que temos gatos sabemos que quando o gato ronrona, existe um poder curativo, ele está cuidando de nós, ele está nos auxiliando. Agora, lembrando muito bem que só podemos ser curados se nós quisermos ser curados, porque existe o livre-arbítrio. Mas o gato realmente é uma ferramenta de cura e ele usa o seu ronronar para ajudar a nos curarmos.
Muito bem. Vamos agora ao sexto poder do gato, que é a resistência à dor. Todo mundo que tem gato sabe muito bem que gato não é igual cachorro. Quando ele sente uma dor, ao invés dele vir e dizer para você, de alguma forma, miar ou te chamar, ele se esconde. Por isso que a gente tem que ficar muito atenta, muito esperta, porque quando o gato foge e não está dando atenção para o seu dono, significa que ele está doente. Ele tem resistência à dor e ele não pede socorro. E muitas vezes, quando nós percebemos, vamos levá-lo ao veterinário, já não dá mais tempo, porque daí a doença já afetou os órgãos do nosso gatinho. Então, muito cuidado. Mas existe um lado positivo no fato de ele resistir à dor. Inclusive, ele nos ensina. O gato sempre tem algo a nos ensinar, porque gato é mestre. Então, ele nos ensina que a gente não deve ficar resmungando por qualquer dorzinha. Procure a causa da dor e cuida dessa dor. Muito bem. Mas quem é que deu esse poder ao gato de resistir à dor? Foi o deus Ganesha. Ganesha é um deus hindu, né? E veja, Ganesha é filho de Shiva e Parvati. E Shiva e Parvati são deuses muito cultuados na Índia. E eles tiveram esse filho, só que quando Parvati ficou grávida, Shiva foi meditar nas montanhas. Pegou a sua vaca Nandi e foi lá para as montanhas. E vocês sabem, Shiva, né, ele era meio assim, não muito dentro do mundo físico, ele vivia mais nas nuvens do que de outra coisa, porque ele só meditava. E ele foi lá, esqueceu da vida e passou-se anos lá na montanha. E quando ele volta, o seu filho já está grande, né? E ele nem sabia que tinha deixado Parvati grávida também. E daí, quando ele chega na porta da sua casa, tem lá um rapazinho tão bonito, todo sorridente, cuidando do jardim. E ele pensa que é o namorado da esposa dele. E daí ele fica tão bravo, ele pega uma faca muito grande, um facão, e corta a cabeça do menino. Nem espera para perguntar quem é ele. Daí Parvati vem correndo lá de dentro da casa, percebe a desgraça que o seu marido fez e fala: meu Deus, tanto tempo você ficou fora e agora você me aparece e ainda cortou a cabeça do meu filho. E ela começa a gritar, a chorar, se desesperar. E ele: meu Deus, vamos pedir aos deuses, vamos pedir aos deuses. E deuses têm essa mania de achar que pode consertar tudo, né? E daí ela ficou muito nervosa, mas ele falou: ai, calma, calma que eu vou fazer alguma coisa. E ele corre para a mata e vai procurar um ser para trazer uma cabeça para pôr no corpo do menino, porque a cabeça do menino já tinha morrido, mas o corpo ainda vivia. E lá na mata ele encontra um filhote de elefante que está dormindo ao contrário. E daí ele fala: bom, se ele está dormindo ao contrário, não tem problema nenhum de eu pegar essa cabeça. Pega, arranca a cabeça do elefante, leva para sua casa e coloca na cabeça do seu filho. Mas Parvati não gostou. Achou que ficou horrível e falou: que adianta? Agora meu filho era tão lindo e agora tem uma cabeça de elefante. E ela chorava tanto que daí os deuses, ouvindo, Brahma e Vishnu, disseram: venha até aqui. Mandaram uma carruagem para ela no ar e ela foi voando com o filho dela lá onde habitam os deuses. E lá eles conversaram com ela e disseram: olha, infelizmente aconteceu o pior, mas veja, só por conta disso nós vamos dar ao teu filho todos os poderes imagináveis. Ele vai ser o removedor de obstáculos, ele vai ser o Deus da família, ele vai ser um Deus que cuida de todos. Quando estiverem perguntando qual é o Deus que eu devo pedir tal coisa, Ganesha é aquele Deus que cuida de tudo. É o Deus da literatura, enfim. Daí ela disse: bom, menos mal, né? E daí ela se contentou com isso e voltaram. E daí volta, e daí perdoa o marido, e enfim, a família fica unida. E agora, o que você me diz em relação a deusa Bastete, que é amiga de Ganesha? Ganesha é um deus tão poderoso que realmente ele não ficou bravo com seu pai, ele entendeu que foi no momento de ira que ele fez isso e ele o perdoou.
E ele, imagine a dor que ele sentiu quando retiraram a sua cabeça. E daí a deusa Bastet diz: você pode dar esse poder aos meus filhos, gatos? E daí ele aceita e dá esse poder ao gato de resistência à dor. Muito bonito, né? É isso aí. Agora vou rapidinho para o último poder do gato, para contar para vocês que a deusa Bastet é que deu o último poder ao gato, que são as patinhas terapêuticas. Vocês sabem que nas patinhas dos gatos tem os feromônios e eles fazem amassam os pãozinhos, e quando eles amassam pãozinho na gente, ele está liberando hormônios, né? E esses hormônios são hormônios de cura, que nos ajuda, que nos protege. E daí você me diz, mas como que Bastet pôde dar esse poder ao gato? É porque ela, lá no templo de Bubastis, que era o local no Egito onde tinha lá o seu reino, onde todo mundo ia lá pedir ajuda para ela, ela mostrava que ela tinha sempre cistros nas mãos e ela tocava esses cistros. E toda vez que esse cistro era tocado, as pessoas se curavam só por ouvir ou por ver Bastet tocando os cistros, que eram os cistros de cura. Então, Bastet, que é a deusa dos gatos, ela coloca nas almofadinhas dos gatos cistros de poder. Então, na verdade, quando eles liberam esse poder de cura, é porque cistros invisíveis do além estão tocando e curando o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, corpo mental, espiritual, enfim. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem no gato, que é o nosso melhor amigo. Gostaram das historinhas de Miauriza? Ah, muito legal. Está aqui no meu livro Gatoterapia, a arte de se curar através dos gatos, que eu vou te passar agora o meu WhatsApp para você poder adquirir. Eu vou mandar com dedicatória, com autógrafo. Você pode dar de presente para quem ama gato, que aqui tem muita coisa, ensino muito a respeito de tudo. Então vamos lá. O meu DDD é 11 971 12 4807. Repetindo, DDD 11 971 12 4807. Muito bem. E agora você que gosta de gatos e que quer adquirir produtos maravilhosos, produtos importados com preço super legal, chegando na sua casa. Assim, você vai entrar no site www.oreidogato.com.br. Repetindo, www.oreidogato.com.br. Lá você coloca o cupom Miauriza, você vai ter 10% de desconto e ainda frete grátis para todo o Brasil. Então, o que você está esperando? Lá tem muita coisa legal, como a bolinha inteligente, aquela mochila transparente, as escovas mágicas, escova a vapor, o tapete, o carpete que você pode colocar na beirada do seu sofá, para o seu gato não estragar mais o seu sofá. Tudo está lá, por um preço ótimo, com desconto de 10% e ainda frete grátis para todo o Brasil. E mais uma coisa que eu quero contar para você. No último Miaucast, eu apresentei a empresa de gatificação Fun Pet Toy. Fun Pet Toy é uma empresa de gatificação, é uma empresa que faz móveis para gatos, ali na verticalização, né? Quando você tem um espaço pequeno e você quer que seu gato brinque, que seu gato corra, e enfim. A Fun Pet Toy está dando também 10% de desconto se você colocar o cupom Miauriza10, tá bom? Entra lá no Instagram, Fun é com F-U-N, Pet, você já sabe como é, e Toy, T-O-Y. Fun Pet Toy, entra lá no Instagram e daí você vai ter a empresa que vai te dar essa porcentagem e ainda frete grátis para todo o Brasil. E se você quiser, pode fazer a instalação gratuita na sua casa. Viu quanta coisa boa? Infelizmente, nosso programa está terminando. Hoje tem Miaucast às 15 horas pelo Instagram,
pelo YouTube com a Valéria, Gatos no Divã. Vocês vão aprender coisas assim maravilhosas. Quer aprender sobre gato? Vem comigo, vem com Miauriza. Miaucast hoje às 15 horas. Beijinhos, miadinhos e ronronados. Até breve. A Vibe Mundial